acho que sim, embora muita gente ache que um governo deve começar com a reforma política, isso é um equívoco, né? Se começar por a reforma política não faz mais nada. Nenhum país fez uma reforma política de grandes dimensões. Nós estávamos falando há pouco das reformas políticas inglesas do século XIX, que mudaram, não é, a democracia para melhor na Inglaterra, e levou um século para fazer. A experiência mostra, Josival, primeiro, que não há reforma política quando os que têm que decidir sobre a reforma política, que são os parlamentares, se sentem pior no novo sistema. Eles tendem a preservar aquele sistema em que eles se elegem, né? Em segundo lugar, não há reforma política sem uma grande mobilização da opinião pública e sem liderança para mobilizar essas vontades da sociedade em torno de gerar pressão no Congresso para fazer a reforma política. Eu acho que nós estamos caminhando para criar um ambiente nesse sentido, porque o sistema está degradado pela corrupção, pelos maus costumes, o custo das campanhas está ficando gigantesco. Eu estive na Bahia semana passada e tive com o governador, ele me disse que um deputado estadual tem que gastar 3 a 5 milhões de reais para se eleger na Bahia. Isso está ficando terrivelmente proibitivo, não é? E eu acho que o sistema vai ficar inviável. Ele entra em colapso pela corrupção, pela degradação, e aí você terá movimentos de rua com lideranças capazes de fazer a reforma. E mesmo assim, ela terá que ser feita de maneira incremental, não é? Tem várias coisas para fazer antes da grande reforma. Por exemplo, é preciso acabar com a ideia de coligação nas eleições proporcionais. Isso é um absurdo. A gente viu aqui em São Paulo o Tiririca eleger 3 deputados, não é? Você votou em alguém e elegeu outro, né? Isso tem que acabar. E segundo o Ibope, está bem cotado também ainda para essa próxima eleição. Pois eu acho que nós temos que repensar ou reeditar a ideia, né, já foi aprovado há algum tempo, da cláusula de barreira, ou seja, os partidos que não são viáveis não podem continuar, eles têm que ter um mínimo de votação. Não faz sentido você ter 32 partidos no Brasil, e se você imaginar que partido deve refletir uma certa ideologia, não tem país nenhum com 32 ideologias. Você tem muitos partidos aqui que são fundados para que seus fundadores tenham acesso ao fundo partidário e apareçam de tempos em tempos na televisão dizendo um monte de asneiras, como a gente tem visto agora na campanha eleitoral. Isso é um processo de deseducação. Então, eu acho sim que nós temos que criar cláusula de barreira, é uma coisa adotada em vários países ricos. Um partido que não tem, por exemplo, 3 a 5% dos votos não deve existir, né? Você só pode existir os partidos relevantes. Portanto, José, antes de você fazer uma grande reforma que seria, o meu preferido é o voto distrital, no máximo o distrital misto, que você elege uma parte para o distrito e outra parte pelo voto proporcional, tem muita coisa para melhorar até a gente chegar lá e a sociedade amadurecer cada vez mais. O que a gente não pode é pensar, como pensa o presidente Dilma Rousseff, com todo respeito, que você faz a reforma política por um plebiscito. Isso, com todo respeito, isso é uma estupidez, não é? Você imaginar que você vai tratar de uma questão tão complexa com um plebiscito que é uma consulta de democracia direta, diretamente ao povo, em que você responde sim ou não. O que você responder sim ou não numa reforma política? Você tem contradições na sociedade que ainda tem baixo nível de acesso à informação e de educação. A mesma pessoa que pede para aumentar o gasto em saúde, pede também para reduzir a carga tributária. Sim. Como se fosse possível conciliar as duas coisas, né? Quer dizer, quanto mais a sociedade tem acesso à informação, quanto mais ela é educada, mais essas contradições vão desaparecendo. Mas é possível mobilizá-la contra esses grupos que se aproveitam de falhas de legislação, de erros de política econômica para se aproveitar e mamar no Estado, digamos assim, não é? E isso perpetua certas estruturas. É o caso, por exemplo, da estrutura corporativista do período Vargas, que ainda sobrevive nas federações, né, nas confederações. Isso a gente tem que começar a repensar também. Enfim, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que nós estamos caminhando na direção correta, né? As pessoas se ficam pessimistas porque tem retrocessos, claro que tem, mas eu não sou daqueles que acham que o Brasil vai retroceder sempre. Nós estamos num sistema que retrocede 1 e avança 2.
Né? Uhum. Nesse momento nós estamos retrocedendo e dá a impressão de que está ficando pior. E está mesmo, mas não pode perder a esperança de que vai melhorar lá na frente, porque o Brasil tem uma característica importante que nós temos sempre que enfatizar, que é a criação de instituições, inclusive no campo democrático, que permite a alternância de poder. Nenhum grupo no Brasil pode se arvorar o direito ou a expectativa de permanência no poder eternamente. Em algum momento vai mudar. Eu, por exemplo, acho que o ciclo do PT no governo está chegando ao fim. Ou ele termina agora, em 2014, com a eventual vitória da oposição, ou certamente terminará em 2018. Isso é próprio do sistema democrático sólido que a gente construiu, ainda com muitas deficiências. A nossa democracia é jovem. Essa é a segunda experiência democrática do Brasil, que tem apenas 29 anos. Né? A outra durou 19 anos, essa já está durando mais. Não é? A outra experiência democrática, que é de 45 a 64, foi caracterizada por uma sucessão de crises. Nesse período, um presidente da República cometeu um suicídio, outro renunciou, não é? E terminamos com um golpe militar que nos legou uma noite autoritária de 21 anos, e essa jovem democracia agora de 29 anos soube lidar com todas as crises do período com as instituições que construiu. Nós chegamos ao ponto de tirar do poder um presidente acusado de corrupção sem nenhuma revolução, sem botar tanque na rua, não é? Simplesmente pelas instituições, pelas regras do jogo. Essa foi uma demonstração de que as instituições democráticas que construímos nesse período são capazes de enfrentar tensões típicas do processo político e delas se sair muito bem. O julgamento do Mensalão é outro exemplo da história recente do país, que mostra a solidez de um conjunto básico de instituições. Nós temos deterioração de muitas coisas, as instituições fiscais estão deteriorando pela contabilidade criativa, pelos malabarismos, pelo descaso com que deve ser que são tratadas as questões fiscais no Brasil, mas no geral eu acho que o Brasil continua avançando e fixou sólidos alicerces que nos permite manter esse